Meio-dia e 36, Jornal Anhanguera de volta e a Prefeitura de Trindade anunciou a abertura de 20 novos leitos para enfrentamento da Covid-19. O repórter John William tem as informações. A Prefeitura decidiu construir um hospital de campanha de forma emergencial na região leste. Vai se chamar Hospital de Campanha Cristina. Vai contar com 20 leitos de enfermaria para atender pacientes moderados. Não são leitos de UTI, mas o hospital de campanha vai contar com 2 respiradores para pacientes que estiverem um pouco mais graves, precisando dessa ajuda para respirar. Esses pacientes vão receber remédios para tratar os sintomas, também vão poder fazer exames laboratoriais, exames de imagem, especialmente para verificar o pulmão, além de testes para a Covid-19. Trindade já tem um hospital de campanha, o São Camilo, mas a ideia é desafogar a rede, que ainda conta com uma UPA 24 horas e o Hospital de Urgências de Trindade. Serão 2 médicos de plantão, das 7 da manhã às 19 horas da noite, para avaliação exclusiva de pacientes com a Covid-19. O objetivo é evitar que o quadro se agrave. Na próxima segunda-feira, dia 13 de julho, o ambulatório já começa a funcionar e em até 10 dias já devem começar as internações. O Trindade tem 343 casos confirmados da Covid-19, 22 pessoas morreram da doença e ainda há 98 casos sendo investigados, aguardando o resultado de exames. Assunto muito sério, né, gente? O número de mortos pela Covid-19 atualizado ontem pela Secretaria de Saúde pode ser ainda maior. Um estudo da Universidade Federal de Goiás estima que o número real de mortos seja de quase 1.000. Segundo os pesquisadores, uma morte por Covid-19 demora mais de 15 dias para ser confirmada e só então entrar nas notificações do governo do estado. Esses atrasos, que chegam a ser ali de cerca de 2 ou 3 semanas, nos impedem de enxergar a realidade como ela está acontecendo agora. Muito menos nos ajudam a planejar para o que vem adiante. O estudo afirma que o avanço da Covid para o interior de Goiás seria um dos motivos para explicar essa defasagem. Esses óbitos e essas internações começam a acontecer em prefeituras com menos recursos tecnológicos para confirmar esse teste, que é o óbito por Covid, e também recursos humanos para alimentar o sistema a respeito desses casos e desses óbitos. E esse atraso nas notificações pode ser ainda maior. Os especialistas identificaram óbitos causados pela Covid que ocorreram em abril e só foram confirmados agora no mês de julho. Segundo os especialistas, essa demora interfere nas ações dos governos estaduais e municipais para conter o avanço da doença. Gera um problema para as autoridades para decidir sobre fechamento ou abertura de comércios, sobre o que se ocupará de leitos de hospitais e UTI para essa organização. Então é muito importante a notificação em tempo hábil para que possam tomar medidas necessárias e cabíveis rapidamente. O secretário estadual de Saúde rebateu o levantamento feito pela UFG. O número de casos, certamente nós temos casos mais do que os que estão confirmados, mais do que os 31.308 que estão no sistema. De óbito não, porque não se enterra paciente sem ter atestado de óbito. E na dúvida, se tem todos os sinais clínicos de Covid-19, a orientação do Ministério é que se preencha como Covid-19. Então, se há alguma inconsistência nos dados, algum delay de 2, 3, 4 dias, esse delay é para mais e não para menos. A pesquisa da Federal de Goiás também aponta que a Covid ainda deve avançar rapidamente em julho e agosto. E Goiás poderá registrar uma média de 100 mortes por dia. Nós ainda não chegamos no pico no estado de Goiás, nem em Goiânia. Na prática, quem vai tomar essa decisão de quando que o pico vai acontecer é a população. A BRF doou 1.200 testes rápidos de Covid-19 para a cidade de Buriti Alegre.
Os kits de diagnóstico foram entregues para a prefeitura e vão auxiliar no controle e na identificação da doença entre os moradores da cidade. Segundo a Secretaria de Saúde de Buriti Alegre, o município tem 75 casos confirmados do novo coronavírus. E em Jataí, equipes de fiscalização fecharam várias lojas que estavam funcionando normalmente, mesmo com a proibição. Sobre esse assunto, vamos falar novamente com a Tássia Fernandes, porque a informação é de que os comerciantes não tinham entendido esse decreto, Tássia. Exatamente, Rosane. A equipe de fiscalização da prefeitura disse que os comerciantes interpretaram esse decreto de maneira equivocada e estavam trabalhando de portas abertas. Muitos até estavam aí de meia porta ou colocaram algumas faixas para impedir que as pessoas entrassem, né, indicar que estava proibida a entrada, mas ainda assim recebiam ali um ou outro cliente e permaneciam de portas abertas, o que não é permitido. Por conta disso, ontem, durante toda a tarde, a equipe de fiscalização percorreu o comércio aqui de Jataí em vários bairros, orientando esses comerciantes e pedindo o fechamento. Não teve multa durante essa vistoria, mas agora, se esses comerciantes desobedecerem essa determinação que prevê o fechamento, vão pagar multa no valor de R$5 mil e ter o comércio interditado por 10 dias. Vamos ouvir o que disse o responsável pela fiscalização aqui em Jataí. Estava praticamente todos abertos, igualzinha a atividade que pode estar aberta, igual farmácia, material de construção. Então, assim, o comércio que vende roupa, que vende calçado, que vende eletroeletrônico, eles não podem, eles têm que ficar de regime plantão, não pode ser aberto normal. Como a gente acompanhou aí, então, esses estabelecimentos precisam estar de portas fechadas. A gente fala ao vivo aqui da Avenida Goiás, onde ficam muitas dessas lojas de roupas, calçados e eletrodomésticos que podem atender por meio de delivery, mas de portas fechadas. Isso vale também para os restaurantes. Existem alguns estabelecimentos que podem trabalhar no esquema de plantão, como oficinas, borracharias, lojas que vendem peças e máquinas agrícolas, mas essas lojas que trabalham em esquema de plantão também precisam estar de portas fechadas. Aí podem colocar ali na porta um aviso com e-mail, telefone, para que os clientes possam entrar em contato. De portas abertas, apenas aqueles estabelecimentos considerados essenciais pelo decreto, como, por exemplo, farmácia, clínicas diversas, óticas, distribuidoras de gás, postos de combustíveis, supermercados, açougues e padarias. Para a gente encerrar, quero atualizar os casos confirmados de Covid-19 aqui no município. São 508 casos confirmados até agora. 14 dessas pessoas estão em isolamento hospitalar e 7 pessoas morreram aí vítimas da doença. 196 pacientes são considerados curados. Hoje, ao longo do dia, a fiscalização e esse monitoramento do comércio continua aqui em Jataí. Rosane. Obrigada, Tássia. A gente continua no sudoeste do estado, porque em Acreúna todo o comércio deve voltar a funcionar a partir de hoje. Sobre isso, a gente volta a falar também com o Fábio Leme, porque a prefeitura, né, Fábio, tinha aderido a esse decreto do escalonamento de 14 por 14. Voltou atrás, então? O comércio já está funcionando por lá, viu, Rosane? Hoje pela manhã a gente fez algumas imagens em Acreúna. O fato é que o município havia aceito a recomendação do governo do estado desse escalonamento 14 por 14, ou seja, 14 dias com as portas fechadas e outros 14 dias com o comércio em funcionamento. Mas o fato é que o município de Acreúna havia publicado também um decreto com esse escalonamento e agora voltou atrás. O que diz o prefeito Edmar Neto, lá de Acreúna, é que ele se reuniu ontem à noite ainda com 60 empresários lá do município e também com pastores de igrejas evangélicas e concordaram nessa abertura do comércio, ou seja, as lojas podem abrir agora das 6 da manhã até às 8 da noite. Isso a gente verificou hoje pela manhã, nessas imagens que a gente está acompanhando aí, que o comércio realmente está aberto, está funcionando e o município voltou atrás dessa publicação do decreto que foi
foi publicado lá no início do mês de julho agora, no dia 1º, portanto, o comércio está funcionando normalmente em Acreúna. 60 empresários, portanto, fizeram essa reunião com o prefeito Edmar Neto ontem à noite. Então, a partir de hoje, comércio aberto em Acreúna, mas segue essas recomendações de restrições sanitárias, todos os cuidados, segundo a prefeitura de Acreúna, com a utilização de álcool gel, atendimento e funcionamento do comércio também com as pessoas, tanto os atendentes como também quem frequenta as lojas, obrigatório o uso de máscara de proteção. A gente volta contigo, Rosane. Obrigada, Fábio. E olha, Formosa é a única das 12 cidades do entorno de Brasília que aderiu por completo ao decreto de escalonamento 14x14 do governo de Goiás. E isso, claro, gerou muita reclamação por parte dos comerciantes. Então vão comigo lá para Lusiânia com a Nayara Santos, porque a Justiça entrou nessa história. Boa tarde, Nayara. E aí, já tem alguma definição dessa história? Oi, Rosane, boa tarde para você, para todo mundo. Já tem aí mais ou menos uma prévia, a audiência acabou há pouco tempo, durou aí cerca de 2h30, aconteceu na Prefeitura de Formosa, com a presença de empresários, comerciantes, o Corpo de Bombeiros e também do juiz Rodrigues Soares, da 2ª Vara Civil de Formosa. Essa audiência foi uma demanda dos comerciantes, que estavam inconformados, não concordaram então com a decisão do prefeito Gustavo Marques, que seguiu aí o decreto do governador Ronaldo Caiado de seguir a quarentena escalonada, Quer dizer, o comércio fica aberto 14 dias e depois fechado mais 14 dias. Então, o que já foi definido até o momento? Eles devem assinar um termo de ajuste de conduta com novas normas e aí sim o prefeito Gustavo Marques vai definir um novo decreto. Agora, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, existe aí uma possibilidade da reabertura de bares, restaurantes e também academias, mas isso ainda deve ser decidido, viu, Rosane? Agora, a gente lembra, que essa história começou, como eu disse, depois dessas manifestações que aconteceram lá em Formosa. Os comerciantes pedem, que Formosa segue o exemplo do restante dos municípios da região do entorno do Distrito Federal, que seguiu o seguinte decreto, a exemplo de Brasília, porque segundo os prefeitos aqui da região do entorno do Distrito Federal, a nossa realidade é diferente da restante do estado, por causa exatamente dessa proximidade com Brasília. Então, nos outros municípios, o que pede os comerciantes de Formosa é que o comércio fica aberto de 9 da manhã até 5 da tarde, nos fins de semana. É diferente, o comércio pode ficar aberto até às 3 da tarde no sábado e só reabrir na segunda-feira às 9 da manhã. Para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui os dados da Secretaria Estadual de Saúde em relação aos casos de novo coronavírus lá em Formosa. E até o momento já foram registrados 391 casos confirmados. Infelizmente, 4 pessoas morreram, vítimas aí da Covid-19. Rosana. Obrigada, Nayara. E olha, representantes de vários segmentos do comércio se reuniram com o governador Ronaldo Caiado para discutir alternativas quanto à flexibilização da abertura do comércio aqui na capital. As informações com o repórter Bruno Mendes. Do encontro, participaram representantes dos empresários e de comerciantes de todo o estado. Segundo o que foi apurado pelo repórter Honório Jacometo, o governador Ronaldo Caiado segue decidido a manter o revezamento 14 por 14 dias. Lembrando que até a próxima terça-feira, todo o comércio não essencial fica fechado naquelas cidades que aderiram ao decreto estadual. Conforme o secretário de governo, o encontro foi para discutir as próximas fases do revezamento. E a partir da próxima semana, as reuniões para discutir a medida devem se tornar mais frequentes. A reunião teve o objetivo de trabalharmos juntos, olhar para os protocolos, monitorar a partir da abertura como será o cumprimento desses protocolos em cada um dos setores e, a partir daí, avaliar como serão os próximos 14 dias. Então, a gente passou a ter uma agenda de 1 ou 2 reuniões por semana, aí, provavelmente 2, para acompanhar de perto como está a evolução desse momento de abertura.
A gente lembra que a capital aderiu a esse revezamento 14x14. Por aqui, os representantes do setor ficaram animados com um posicionamento do prefeito de Goiânia nessa terça-feira. Numa entrevista exclusiva ao repórter Honório Jacometto, o prefeito Iris Rezende falou de propor ao governo estadual um projeto alternativo ao revezamento. Nós vamos cumprir esse escalonamento inicial de 14 dias, mas conforme o comportamento da população, vamos continuar aberto. Tenho já uma proposta. Não vou publicá-la agora, porque eu devo levar à apreciação do governador um projeto para reduzir esse fechamento, porque o prejuízo não apenas para o comércio, para o poder público, é grande para todo mundo. Quantas mil pessoas hoje estão desempregadas pelo fechamento? Essa discussão de reabrir ou não o comércio não essencial ocorre no momento em que o Estado ultrapassa a marca de 700 mortes pela doença e o índice de ocupação dos leitos em todo o Estado já supera 80%. A pandemia do novo coronavírus mudou também o cenário do turismo em todo o estado. Parques e reservas que nessa época do ano estariam lotadas ficaram vazios e o setor já planeja a recuperação econômica após o período de isolamento. Não era para estar tão vazio assim. Na alta temporada de julho, as piscinas de Caldas Novas são disputadíssimas nesse clube tradicional que fica no centro da cidade. Mas a pandemia fez tudo mudar. Nós tivemos que recorrer a empréstimos e a linhas de crédito do mercado para poder sustentar o empreendimento aberto, porque as contas estão chegando, eu estou com metade da minha produtividade, da minha disponibilidade de apartamentos para fazer a locação e, infelizmente, eu preciso pagar todas essas contas que ficaram para trás. Neste hotel, apenas 20% dos quartos estão ocupados. Caldas Novas dá sinais de que a retomada será mesmo lenta, depois de quase 4 meses com as atividades suspensas. A cidade das Águas Quentes voltou a receber turistas apenas no início desse mês. Esse setor foi um dos mais afetados pela crise econômica que veio de carona com a pandemia. Algumas cidades que vivem 100% do turismo estão amargando um prejuízo jamais visto. Tudo isso foi retratado numa pesquisa que tomou como base a arrecadação de impostos que esse segmento gera. A avaliação foi feita em abril no país todo. Em Goiás, 260 empresas participaram nas 10 regiões turísticas do estado. Quase 40% das que estavam funcionando reduziram os preços de diárias e outros serviços com o objetivo de atrair o turista. Quase metade deve demitir funcionários para continuar. 3 em cada 10 empresas esperam uma redução no faturamento. Em abril, houve uma queda de quase 7 milhões de reais apenas na arrecadação de impostos que o turismo gera. A volta das atividades é um alívio, mas sem euforia nesse momento. Eu acredito que as pessoas elas estão pensando nessa retomada sim, mas com muito cuidado, utilizando procedimentos necessários, adequados, né? Os destinos eles vão voltando aos poucos, dentro de uma capacidade mínima, né? Até que a gente tenha uma vacina, algo mais objetivo para poder, evidentemente, eliminar essa pandemia de uma vez por todas. Para conquistar a confiança do turista, as empresas terão que procurar por alternativas diferentes. Tudo a gente tem que começar do zero, capital de giro tem que começar do zero, tem que reerguer. Esse é um momento de reerguer. Além do distanciamento, o álcool gel, a gente está utilizando a implementação agora do controle a cada 4 horas de cloro, por exemplo, nas piscinas. Há uma série de ações que são feitas que trazem uma garantia de que, no mínimo, nossa parte está sendo muito bem feita, entende? Mas, apesar da pandemia, compra da casa própria nesse momento, gente, pode ser um bom negócio. Para aquecer o mercado, tem muito vendedor fazendo de tudo para atrair o comprador. Mas, antes de assinar qualquer contrato, é preciso ficar de olho bem aberto, viu? E botar tudo no papel. A cara do casal na foto diz muito sobre o momento que estão vivendo. O Fernando e a Denise acabaram de comprar a casa própria. Se mudam no mês que vem. Ela é uma casa de 5 cômodos, ela tem um quintal grande no fundo que comporta projetos futuros de expansão. Ela tem uma entrada com garagem, gramada, é uma casa
que atende a nossa expectativa, a gente está muito feliz com a nossa aquisição. E a história do Fernando não é um ponto fora da curva. Nesse período de pandemia, tem muita gente aproveitando os descontos e as facilidades para comprar um imóvel. Mas especialistas dizem que é preciso ir com calma, planejar, para não fazer do sonho um pesadelo. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para ela mesmo é o seguinte: ela tem necessidade de comprar um imóvel? Essa é a primeira pergunta. Aí tem que verificar as condições do imóvel, a localização, preço do metro quadrado, se o imóvel é bem localizado, se o imóvel atende às necessidades da família. Foi o que o Fernando fez, botou tudo na ponta da caneta. Ele disse que já planejava comprar o primeiro imóvel esse ano. Até imaginou que a pandemia fosse atrasar o sonho. Pelo contrário. A principal financeira hoje que disponibiliza, uma das principais que disponibiliza financiamento imobiliário, ofereceu carência de 6 meses para começar a pagar o imóvel recém-adquirido. E isso foi o gatilho. O economista orienta que caprichar na entrada e ter nome de bom pagador na praça facilita para conseguir prestações e juros mais baixos. E por falar em juros, é preciso ficar de olho bem aberto no tipo de taxa que é cobrada no financiamento do imóvel. Outra dica também que a gente passa, muito importante, a pessoa não assumir financiamento atrelado a algum índice, exemplo, o IGPM, a inflação, algum indexador dessa maneira. Porque hoje a inflação está baixa, o IGPM está controlado, mas lá na frente, se a inflação retornar para mais de 10% ao ano, o IGPM mais de 10% ao ano, com certeza a prestação vai disparar e o saldo devedor vai se tornar um saldo devedor impagável. Agora, se você, assim como eu, não tem dinheiro para comprar casa nova agora, a gente pode sonhar, né não? E que tal começar se qualificando? O Senac está com 11 mil vagas abertas para quem quer estudar. São 30 cursos em várias áreas. E tudo, gente, pode ser feito pela internet. A Tássia Fernandes volta para conversar com a gente, porque ela tem os detalhes. Tássia. E volto com notícia muito boa, né, Rosane? Como você já adiantou aí, são pelo menos 30 cursos em várias áreas diferentes. Tem, por exemplo, o curso de maquiagem, curso de compras para o varejo, de comportamento do consumidor, curso também de administração financeira de eventos. Para quem curte essa área de gastronomia, tem curso de cozinha vegetariana, são várias oportunidades. Todos esses cursos são de graça e são feitos à distância, pela internet. Existe aí uma regrinha para quem quiser se inscrever. A pessoa interessada, ela precisa ter renda familiar mensal de até 2 salários mínimos por pessoa. E aí, cada curso também tem uma série de requisitos que são informados ali na página da internet do Senac. Para fazer a sua inscrição, é só acessar o site ead.senac.br. Aí o candidato vai preencher um formulário com as suas informações pessoais, os seus dados pessoais, né? Deve apresentar também uma autodeclaração de renda e ainda um termo de compromisso. No momento de fazer a inscrição, o candidato também vai informar um e-mail e é por esse e-mail que ele vai ficar sabendo se a sua matrícula foi efetivada. Essas vagas estão disponíveis para todo o país, então a seleção é feita de acordo com a disponibilidade de vagas por estado, também de acordo com a ordem de inscrição, ou seja, quem tiver interessado e fizer a inscrição aí o quanto antes tem mais chances de garantir a matrícula. E também de acordo com a documentação apresentada, né? Eles vão conferir ali se o candidato apresentou todos os documentos necessários para participar desses cursos. São 30 cursos em áreas diferentes, ao todo mais de 11 mil vagas disponíveis. Uma oportunidade tanto para quem quer aperfeiçoar os conhecimentos ou migrar aí para uma área nova e aumentar as chances de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Vou repetir o site, então, para mais informações e para fazer a inscrição, é o ead.senac.br. Rosane. Valeu, Tássia. A gente continua nesse assunto, mas agora para falar sobre oportunidade de emprego, então corre lá, pega o celular, prepara para tirar foto do televisor, porque o Cine de Lusiânia está com 6 vagas para mecânico industrial, mas tem que ter experiência comprovada na área, tá? Para concorrer, é preciso mandar um e-mail para cine@lusiania.gov.br. Mais informações é só ligar no telefone 3906-3140. Boa sorte para você. E tem oportunidade também em Mineiros. Olha o tanto de vaga que tem lá, gente. Vaga para vaqueiro, alimentador de linha de produção, auxiliar de escritório, mas só que nesse caso, gente, precisa ter veículo próprio e CNH, tá? Vaga para balconista de açougue, caldeireiro, desocilhador
engrossador, empregado doméstico nos serviços gerais, instalador de antenas de televisão, retalhador de carne, soldador e vendedor. Se você ficou interessado, é só se candidatar pelo portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Cinefácil. Agora a gente muda de assunto porque a maioria das cidades do interior do estado sentiu os efeitos do último aumento dos combustíveis. Lá em Rio Verde, o litro da gasolina aumentou quase 30%, gente, de um dia para o outro, olha lá. Nem deu tempo para o motorista ter o gostinho de aproveitar a gasolina abaixo dos R$4, que já veio um novo aumento. Vai lá no limite, né? Limite da gente aí e fica difícil, acaba tendo que deixar o carro na garagem e tendo que andar até um pouco a pé, né? Encher o tanque está ficando pesado. Nessa terça-feira, a Petrobras anunciou mais um reajuste de 5% que vale a partir de hoje. Em Rio Verde, na última semana, só a gasolina subiu 27 centavos na maioria dos postos. O etanol teve um aumento de cerca de 20 centavos. Não, para quem trabalha com carro, isso é um absurdo, assim. É um aumento abusivo, né? Diante da crise que a gente está vivendo, quem precisa trabalhar para continuar pagando conta e usa o carro para sustentar realmente é um abuso. O Procon de Rio Verde tem acompanhado os constantes reajustes. Segundo o último levantamento do órgão, a gasolina aumentou 10% e o etanol 16% na cidade. Alguns postos chegaram a ser notificados por aumento abusivo. Informamos ao consumidor que no momento da compra verifique o preço, verifique aquele posto que ofereça algum benefício, algum desconto e também verifique a qualidade do combustível. E também exija a sua nota fiscal, para que possa fazer possíveis reclamações no futuro. O Adriel e o Wellington são motoristas por aplicativo. Eles sentem na pele os constantes reajustes dos combustíveis e já pensam até mesmo em parar com a atividade. Quem tinha um dinheirinho guardado ali, o que eles fizeram? Pararam, porque não tem condição de continuar rodando. Porque se chegar a um ponto dela subir, mais ou menos nesse valor, vai ter que parar. Porque como é que você roda? Porque tem a manutenção do carro, que não é barata. Eu não sei onde que a gente vai parar não, falar a verdade para você, mas a gente precisa, né? Vai ter que parar e parar tudo, você entendeu? Para quem trabalha de carro de locadora vai ter que devolver o carro e para quem não paga locadora e tem um carro próprio vai ter que parar também. Como é que vai fazer? Não tem um dinheiro para abastecer, não tem um dinheiro para pagar a manutenção do veículo, você entendeu? Tá difícil mesmo, né, acompanhar esses aumentos. Olha só, uma moradora do bairro Morada do Sol, em Rio Verde, reclama que foi instalada uma placa de sinalização no meio da calçada e está atrapalhando quem precisa passar por lá. Ela pediu para não ser identificada, mas mandou essas fotos para a gente. A moradora contou que a calçada foi feita seguindo as recomendações, justamente pensando na acessibilidade. Mas como a gente vê nas imagens, essa placa está atrapalhando quem precisa passar por ali. Ela pede uma solução para esse problema. Em nota, a Prefeitura de Rio Verde diz que uma equipe vai até o endereço para analisar o que pode ser feito para adequar a sinalização da melhor forma possível, sem desrespeitar as medidas legais definidas no Manual de Sinalização de Trânsito e sem prejudicar também a visibilidade, de quem precisa passar pela calçada.